Fala pessoal, e o Flamengo que está tentando aí a negociação de um novo jogador, só que a troca, a pedida do outro time, né, por grande jogador do Flamengo pode embaçar aí essa negociação. Só que o Flamengo não desistiu e colocou outro jogador na jogada aí para trazer esse novo atacante. Ficou interessado, quer saber tudo isso, todo esse imbróglio, toda essa conversa aí e muito mais? Assiste esse vídeo até o final. E a gente muda já o assunto para Matheus Pereira e Luiz Araújo desde 2024. Calma que a gente vai explicar. 59 jogos para o Matheus Pereira, 56% como titular, 10 gols, 12 assistências. Já o Luiz Araújo com 91% como titular, 11 gols, 16 assistências. Esses jogadores quase foram envolvidos em uma negociação. Pedro Henrique Torre, do lado do Flamengo, e Nath Andrade, do lado do Cruzeiro, contam pra gente. Fala, fã do esporte. Ontem surgiu a notícia de uma possível troca envolvendo o Luiz Araújo, do Flamengo, e o Matheus Pereira, do Cruzeiro. À noite, a assessoria da equipe celeste soltou uma nota informando que realmente aconteceu uma conversa, mas as partes não chegaram a um acordo. É a segunda negociação envolvendo o Matheus Pereira nos últimos dias. Na semana passada, ele foi negociado com o Zenit da Rússia, chegou até a ser flagrado fazendo exames médicos para deixar a equipe do Cruzeiro, mas no fim a negociação não se concretizou. O Matheus Pereira vem de um momento complicado dentro do Cruzeiro e no clássico da primeira fase do Campeonato Mineiro, ele chegou a falar na entrevista que ele pediu para deixar o Cruzeiro, que ele queria sair, mas queria sair para um time da Europa porque a mulher dele está grávida, a família dele mora em Portugal e ele queria criar o filho mais próximo da família. Só que ele não sairia do Cruzeiro para uma equipe brasileira. E como a gente sabe, o Flamengo está aqui no Brasil, então essa negociação não foi para frente. Rapidamente, o Flamengo divulgou uma nota sobre o assunto, informando que foi procurado por alguém, não revelou quem, para uma troca envolvendo o jogador Luiz Araújo, envolvendo o Matheus Pereira. E aí o Flamengo disse que as negociações não avançaram e reiterou que não vai negociar nenhum jogador considerado muito importante pela comissão técnica, um compromisso assumido publicamente pelo presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, e também o diretor de futebol, o José Boto. Então o Flamengo não tem interesse em negociar nesse momento o Luiz Araújo, até gostaria de contar sim com o Matheus Pereira, mas uma troca envolvendo esses dois no momento não está nos planos tampouco da diretoria ou do técnico Felipe Luiz. Bom, a história foi explicada pelos nossos repórteres de Ailson. Se isso acontecesse, a gente vai entrar aqui no mundo mágico do Si. Quem saiu ganhando e quem sairia perdendo? Mari, não me aborreça. Vai. Essa hora... Vai. Você, Jailson Boto. Não existe. Chegou na sua sala. Eu quero... Destaque Mineiro. Ó, tô querendo mandar Matheus Pereira pra você. Você me manda Luiz Araújo. Luiz Araújo, tudo junto. Vamos fechar negócio? Não. Não? Não? Não. Me conta, por quê? Pro Flamengo não é negócio ser o Matheus Pereira e abrir mão do Luiz Araújo? Não é negócio abrir mão do Luiz Araújo. Luiz Araújo é o cara que entrega muito em 3 funções diferentes, já falei isso aqui, atuando aberto pela direita, atuando aberto pela esquerda, atuando centralizado ali como segundo atacante, ou até como homem ali de armação junto com a Arrascaeta, enfim, é um cara que entrega muito e, como eu já falei aqui algumas vezes, pra mim ainda termina essa temporada como titular da equipe do Flamengo, muitos bons números, mesmo sendo reserva na maioria deles, aí no melhor momento que ele teve na temporada passada foi quando ele conquistou a vaga de titular, só que ele acabou se machucando, e o Flamengo ali sentiu falta dele também, enfim, mas pra mim não faz sentido essa troca. Não, e pra mim, assim, não faria sentido pra nenhum dos dois. Se o Matheus Pereira estivesse feliz e tranquilo no Cruzeiro, jogando com o Cruzeiro não abriria mão. Não abre mão, porque não é o tipo de jogador que se abre mão. E o Luiz Araújo é isso, o Luiz Araújo é fundamental. No Flamengo. Tem sido importantíssimo. Eu entendo o Cruzeiro precisar agora tentar resolver qual que vai ser a vida do Matheus Pereira, se tá insatisfeito, tentar buscar algum jogador. Mas pra mim, o Flamengo pode ter 400 bilhões de pontas. O Luiz Araújo é o que tem mais entregado. O Everton Cebolinha se machuca muito, o Michael se lesiona sempre. Pra mim, tem sido o Luiz Araújo o principal cara, Mar. Não, concordo. Assim, pra mim, tem uma coisa que tem uma leitura superior. O status do Matheus Pereira está diferente. Ele foi um jogador espetacular na temporada passada, ele foi um jogador para a seleção brasileira, e ele agora entrou numa estagnação a ponto de vamos trocar.
Isso era uma coisa inimaginável se a gente falasse em setembro do ano passado. Sim. Trocar por quê? Pelo Messi? Seria essa. Hoje em dia, é diferente. E aí você tem duas opções. Uma, faz a troca. Outra, a função do diretor. Cuida um jogador com um ativo seu. É um ativo seu. O Cruzeiro paga o salário dele. Ele já entregou. Você vai entregar ou você vai cuidar? Essa, para mim, é uma das atribuições do Alexandre Matos e da direção do Cruzeiro. É função, cuidar do jogador. E eu acho importante, não tô dizendo que é essa situação também, então assim, como o Matheus Pereira não vai sair para nenhum time do Brasil, a janela da Europa fechou, também que mesmo que tenha qualquer tipo de rusga interna, que o Matheus Pereira não seja rifado. É isso, de agora cuidar de um jogador para que a imagem dele não perdure sendo... Sendo pago todo mês, gente. É isso. Muito bem, na preparação para o clássico 2 milhões. Mais um dia com notícia positiva para o Pedro no Ninho do Urubu. O atacante fez o primeiro aquecimento com o grupo após a grave lesão. Já na preparação para o Clássico dos Milhões contra o Vasco na semifinal do estadual, o técnico Felipe Luiz está tendo problemas na zaga. Danilo sentiu um desconforto e não será relacionado para a partida. Com isso, a zaga titular deve ser formada por Léo Ortiz e Léo Pereira, com apenas o jovem João Vitor como opção de banco de reservas. Já Juninho e Alexandro, que vinham se recuperando de lesões, treinaram normalmente e têm chances de retornar ao time. Desde a estreia do Carioca, o rubro-negro já teve 5 jogadores lesionados e liga o alerta no departamento médico para a maratona de jogos da temporada. Round 1, fight! Infelizmente, né, Vene Casagrande, é natural que essas questões clínicas aconteçam, independentemente do momento da temporada, porque não é incomum. Se a gente for olhar o início, o recorte do primeiro semestre do ano passado, logo no início, de perto do Carioca, o próprio Vasco teve ano passado, foi o quê? O Jair e o Paulinho, né? Os dois. Os dois com lesões até bem graves, né? Isso não é muito incomum, porque nesse né? caso dessas 2 lesões do Vasco da Gama que você mencionou, foram lesões ali de impacto, digamos assim, porque foi no joelho. No caso do Flamengo, está chamando a atenção por ser muita lesão muscular. Eu acho que lesão muscular, lesões, a gente vai ver aqui no futebol brasileiro. Estamos falando de um calendário terrível que é preparado pela CBF. Eu acho que os departamentos médicos precisam trabalhar para minimizar o prejuízo, ou seja, melhorar o tempo de recuperação e fazer com que evite as lesões. Aí você contrata profissionais para isso, você contrata também, enfim, você pode ter uma máquina específica para poder fazer uma alerta maior em relação a esses jogadores. Ainda bem que o Felipe Luiz ele tem uma matéria-prima muito boa para ele trabalhar, que é um elenco muito bom. Estamos falando aí de um elenco que dá a possibilidade, por exemplo, o Danilo não vai ficar à disposição, mas ele vai ter Léo Pereira e Léo Ortiz na dupla de zaga. Estamos falando da dupla de zaga que é a titular até a temporada passada. O Danilo chegou brigando muito bem. Aí, recentemente, ele não tinha lateral esquerdo. O que aconteceu? Ele improvisou Léo Pereira e Varela, que foram muito bem. Eu acho que o Felipe Luiz ele vai muito bem nas entrevistas coletivas quando ele diz: se eu não fizer esse elenco jogar, a culpa é minha. Porque ele sabe que o que ele tem à disposição, embora tenha alguns desfalques, ainda assim ele tem um bom time à disposição dele. Esse é, na verdade, Pedrosa, o maior desafio do futebol brasileiro em relação ao que a gente vê de aumento de intensidade do jogo, né? Se a gente for olhar o jogo de futebol de 20 anos atrás, a gente tem um jogo com muito mais talento, qualidade, refino, e hoje é um jogo muito mais de físico, né? Vamos dizer, botar aí 85% de força física. Então, o jogador que não se entrega para treinar, para cuidar do seu corpo, virou realmente um atleta de alta performance. E se você não tem isso, e a gente olha, e aí briga com o calendário, que é desumano, se a gente for pensar nas entregas desses caras, aí olhar e reparar outros esportes de alta performance que você tem um atleta, o calendário é bem diferente do futebol. Então a gente está com esse choque, com esse confronto, tem uns 5, 10 anos, que está sendo a maior pedra no sapato do futebol brasileiro, Pedrosa. Eu acho que o melhor exemplo que a gente pode dar para as pessoas que tentar trazer essa diferença do futebol antigo para o futebol atual é principalmente a posição do atacante. O atacante, antigamente, ele dificilmente fazia uma marcação alta, ele dificilmente tinha alguma responsabilidade defensiva. O atacante no lúdico era o quê? Fazer gol. Hoje em dia, não. O Michael, o Everton Cebolinha,
ou que seja outro ponta do Botafogo, que seja o era o Luiz Santos Henrique, o Júnior voltava muito Santos, pra esses você. caras eles têm duas funções dentro de campo, não só gerar jogo, fazer gols, mas também recompor defensivamente e conseguir fazer esses piques para poder você fazer o perde pressão, que é um aspecto que o Felipe Luiz usa muito, que está bem na moda no futebol mundial. Então o cara ele se desgasta muito mais, ele tem muito mais funções do que antigamente um atacante tinha. Então, por exemplo, você ter um elenco extenso, ele faz com que você mantenha essa intensidade os 90 minutos. O grande diferencial do Flamengo não é só o seu elenco, não é só o seu treinador. É quando chega no segundo tempo, enquanto os outros times têm jogadores de menor nível no seu banco de reservas, o Flamengo consegue fazer trocas que mantêm o mesmo nível. Trocas do mesmo nível de jogador. Ou seja, sai o Cebolinha, entra o Bruno Henrique na esquerda. Sai o Michael, pode botar o Bruno Henrique. Lá na direita, sai o Plata, entra o Luiz Araújo. São jogadores da mesma prateleira. Você pode ter uma preferência ou outra aqui, mas o Flamengo consegue manter essa intensidade e por isso que é muito importante você ter um elenco grande. Então, o futebol hoje em dia, ele exige muito mais do atleta do que ele exigia antigamente. Se você não tem condições plenas físicas, você dificilmente vai conseguir cumprir suas funções. Atualmente, no Flamengo, isso ainda é maior, porque eu conversei com pessoas que eram do departamento médico na temporada passada e falaram isso, que o estilo de jogo do Felipe Luiz é muito mais intenso. Exato. E que os jogadores são muito mais exigidos fisicamente. E a gente pode ver aí nesse começo de temporada. Nós mesmos já comentamos aqui sobre ele ser hoje o único treinador brasileiro jovem que tem esse estilo tão intenso como a gente olha dos treinadores que são importados. Isso vai fazer com que os atletas sejam mais exigidos e a chance de ter uma lesão muscular é maior. Certeza. E aí entra o papel do departamento médico. Qual é? Minimizar o problema. Chamar, conversar com o Felipe Luiz, e é óbvio que isso já acontece, e fazer um alerta. Ó, tal jogador tem um risco maior de lesão. Com o Flamengo, com o Felipe Luiz, isso vai acontecer a todo momento. O bom é, ele tem um elenco muito bom à disposição, como o Pedrosa mencionou. Sai o Cebolinha, entra o Michael. Aí sai Michael, sai Cebolinha, entra Bruno Henrique para fazer esse papel. Aí do outro lado entra o Luiz Araújo. Então, eu acho que o Felipe Luiz ele não pode reclamar. O que tem esse negócio com o Matheus, do Cruzeiro? Matheus Pereira? Que coisa é essa aí? Você não tá... Ô, Pedrosa, não era ele que outro dia falou que não sei o que de não que lá, não quero mais, não sei o que lá? Quem, Luiz pode Araújo? levar? Não. Não, você isso tá aí botando palavra na tem minha mais de boca. um ano. Tem mais de um ano que ele falava. Você tá botando É um jogador que estava vivendo um momento que na cabeça do Vene não era tão bom na tomada de decisão. Mas o Luiz Araújo, ele é um jogador que evoluiu muito. Deixa ele ir, Vene. Não vai fazer falta pra você. E não é só na minha cabeça. Isso aí era uma opinião geral no começo da passagem do Luiz Araújo. Geral. Minha e do Pedrosa, Geral. Eu não tinha Inclusive, ainda tem que ler torcedor rubro-negro. É sério mesmo. Às vezes, a torcida do Flamengo tem hate demais. Tem gente apoiando uma possível saída do Luiz Araújo pro Cruzeiro e vindo o Matheus Pereira. Gente, isso é um absurdo. O torcedor que fala isso, sinceramente, não está acompanhando o futebol do Luiz Araújo nos últimos meses. Eu não vou nem falar em 2025, porque em 2025, na minha concepção, ele tem sido o principal jogador. Tudo bem, tem o Bruno Henrique também. Beleza, tem o Bruno Henrique. Tem o Gerson também. Mas, cara, ele tá aí top 5 fácil atualmente. O próprio Felipe Luiz, na última entrevista coletiva, falou, cara, eu tô indo pra casa me sentindo mal, porque eu não tô conseguindo colocar o Luiz Araújo. O Luiz Araújo tá me fazendo ter esse sentimento. Mas o ponto é, Vene, o que eu queria te perguntar, ele ficou insatisfeito? Ele tá insatisfeito com essa situação? Vamos lá, vamos trazer todos os lados. Tudo começou quando a Rádio Tatiá, que acompanha o dia a dia do Cruzeiro, noticiou que Flamengo e Cruzeiro costuraram um acordo pela troca. Ida Luiz Araújo vindo Matheus Pereira. E que a troca não aconteceu porque o Matheus Pereira não quis. Isso me chamou a atenção. Primeiro, vamos lá. O Matheus Pereira não querer porque ele está insatisfeito no Cruzeiro. E segundo, o Flamengo topar envolver o Luiz Araújo. Eu procurei o Flamengo me disse o seguinte, versão do Flamengo. O Alexandre Matos, diretor do Cruzeiro, ligou pra gente, oferecendo o Matheus Pereira, a gente ficou animado, beleza, a gente gosta do jogador. Só que aí o Cruzeiro foi e pediu o Luiz Araújo, envolvido na negociação, porque o Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, é apaixonado no Luiz Araújo. E aí o Flamengo falou, não, Luiz Araújo a gente não negocia, pra gente é inegociável. Procurei o Cruzeiro, aí eles emitiram uma nota oficial dizendo que um empresário ligou para o Flamengo, que o Flamengo tinha topado fazer a negociação e que o Matheus Pereira não quis ir. Procurei os empresários do Luiz Araújo. Me falaram que em nenhum momento eles toparam o projeto do Cruzeiro, que o Luiz Araújo está muito feliz no Flamengo, mas que eles entendem que o Luiz Araújo precisa sim de uma valorização nesse momento. O que dá a entender? Salarial ou dentro de campo? Salarial.
Salarial, porque no Flamengo eles falam isso, que agora os empresários do Luiz Araújo querem uma renovação, querem sentar para conversar para renovar o contrato. E tá certo, sendo que o né? contrato dele não tá certo, não. Tá, não? O contrato dele é até 2027. Ainda tem muito tempo para conversar sobre isso. Tempo. Muito tempo. Achei que então, era assim, difícil. eu trouxe aqui todos os lados. E agora eu vou dar a minha opinião do que aconteceu. Qual é, a minha opinião. Isso não quer dizer nada. Eu acho que o Cruzeiro, de fato, não vai utilizar o Matheus Pereira. O Cruzeiro queria a contratação do Luiz Araújo. E eu acho que eles tentaram fazer uma negociação com o Flamengo. O Flamengo ficou animado com o Matheus Pereira, mas quando eles citaram o Luiz Araújo, aí o Flamengo foi e recuou. Tanto é que no Flamengo falaram assim, beleza, eles querem fazer uma troca? A gente bota aí o Lohan. A gente bota outros jogadores que, na nossa concepção, a gente não vai utilizar aqui. Por que eles querem o Luiz Araújo? O Luiz Araújo tem que ficar no Flamengo. Jogador extremamente importante, gente. E o Matheus Pereira, ele já tinha dado uma declaração que ele não queria ficar no Brasil. E que ele estava feliz no Cruzeiro, mas ele não queria ficar no Brasil porque ele queria cuidar do filho dele na Europa. E ele quase foi pro Zenit, inclusive. Sim. Foi uma questão de documentação. E ele já teve problema de relação com o Léo Jardim do também. próprio atleta, não teria coerência ele vir pro Flamengo. Concorda? Que ele falou que ele não gostaria de ficar no futebol brasileiro. Então, assim, eu entendo também o lado do Matheus, né? No Flamengo, a preparação para o clássico contra o Vasco é intensa. E a boa notícia da semana é que Pedro pode estar retornando antes do previsto. Jogador diferenciado. Para ver o ataque dos sonhos, o torcedor ainda vai precisar esperar um pouco. A boa notícia é que Pedro caminha a passos largos rumo à recuperação da lesão ligamentar. Essa semana, o camisa 9 voltou a treinar no gramado. A expectativa é que ele seja reintegrado ao elenco no final de março, para que em abril volte a jogar. Mas pensando no clássico de sábado, Felipe Luiz tem novidades positivas. Nesta quarta, 4 dos 6 atletas que estavam no departamento médico foram a campo. De La Cruz, recuperado do corte no pé, e Ayrton Lucas, sem dores no joelho, não preocupam. Juninho, com um edema na coxa, desfalca o time desde o clássico contra o Botafogo. O atacante vai ser reavaliado diariamente, mas a expectativa é que só volte no segundo jogo da semifinal. Alexandro, que teve uma lesão de grau 1 na coxa na partida contra o Fluminense, também será observado até sábado, para saber se vai para o jogo. Apesar das boas notícias, 2 baixas são consideradas certas. Everton Cebolinha e Michael, ambos com lesão na coxa, seguem fazendo trabalho na academia e não jogam o clássico contra o Vasco. Na última terça, em reunião na sede da Federação Carioca, a diretoria Cruz-Maltina solicitou para que a partida fosse realizada no Newton Santos, após a Polícia Militar proibir o jogo em São Januário. Esse campo aí muda tudo. Muda a velocidade da bola, os kicks. Então, nem Flamengo, nem Vasco vai estar confortável. Porque Vasco não joga aí. Se fosse Botafogo, pode ser, mas não sei por que eles decidiram jogar ali. Eu acho que para eles até era melhor no Maracanã. Mas a decisão já foi tomada e agora temos que afrontar. Como tem a melhor campanha, o Flamengo joga com a vantagem de 2 resultados iguais e decide dia 8 no Maracanã. Desde março de 2023, o Vasco não vence o confronto. De lá pra cá, foram 8 jogos, com 6 vitórias rubro-negras e 2 empates. Jogar contra o Vasco é um clássico forte, não só para nós, para os torcedores também. Então tem que dar importância que esse jogo tem. Vasco há um bom tempo que não consegue ganhar, mas é por um bom trabalho que o Flamengo sempre faz. Então a seriedade desse time é sempre vencer e sábado vamos por isso, para tentar vencer mais um jogo. Até agora tá voando o Flamengo na temporada e tá mexendo bem no elenco, Felipe Luiz, hein? Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? A gente sabe que o Flamengo vai enfrentar aí o time do pequeno rival, né? Aí pelo Campeonato Carioca, semifinal, primeiro jogo da semifinal. A gente já sabe que os caras foram na justiça e pediram aí para que o jogo fosse lá no Newton Santos. Só que já estava tudo certo no Newton Santos, horário e tudo. Só que a FED altera o horário do próximo jogo do Flamengo contra o Vasco pela semifinal do Campeonato
Carioca, tá? A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro alterou o horário do jogo entre Flamengo e Vasco neste sábado, dia 1º, pela ida da semifinal do Campeonato Carioca. Agora o duelo acontecerá a partir das 5h45, horário de Brasília, no Engenhão, tá certo? Anteriormente, né, o jogo ia ser, né, horário de Brasília, né, no sábado. No entanto, nesta quarta-feira, dia 26, a entidade decidiu que alterar o jogo para 5h45, tá bom? O jogo será às 5h45 no Engenhão, tá bom? E saiu também a notícia aí que o Cruzeiro e Flamengo dão versões sobre troca de Matheus Pereira por Luiz Araújo, tá certo? O Cruzeiro afirmou que a sugestão partiu de um intermediário. O Flamengo garantiu que nenhum jogador importante deixará o clube. Tá tendo todo esse imbróglio aí, né? Se o Matheus Pereira iria, né? O Luiz Araújo iria e viria o Matheus Pereira, né? Mas a torcida do Flamengo foi nas redes sociais, fez todo aquele barulho e não quer negociar o jogador, né? Não quer trocar o Luiz Araújo por nenhum outro jogador. Cruzeiro e Flamengo confirmaram as conversas, né? Para discutir uma troca envolvendo os jogadores Matheus Pereira e Luiz Araújo. Os clubes se pronunciaram oficialmente na noite dessa quarta-feira. A versão da Raposa que ressalta que a sugestão partiu de um intermediário no mundo da bola. As partes se reuniram, mas não chegaram em um acordo. Já a versão do Carioca deu a resposta parecida, porém sem entrar em méritos se a oferta partiu do Cruzeiro ou de algum empresário. Então tá aí, né? Não se sabe ainda, só que saiu uma notícia recente de que o Cebolinha poderia entrar nessa troca, né? Iria o Cebolinha e viria o Matheus Pereira. E aí, na sua opinião, vocês também deixariam o Cebolinha ir para o Cruzeiro para a vinda do Matheus Pereira, né? Ou melhor, não perder o Luiz Araújo, nem perder o Cebolinha e deixar o Matheus Pereira onde ele está? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião, né? Deixa aqui nos comentários também o seu palpite, o seu placar para esse jogo entre Flamengo e Vasco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!